Alunos e alunas, nerds e gamers, bem-vindos a mais uma aula da Academia de Nerds. Eu sou o Digão e fase aquática só serve pra uma coisa, pra passar raiva. Eu sou o Kuro e eu sou o Léo e essa semana eu vou assistir ao filme de Jujutsu Kaisen. Sentem nas suas cadeiras, preparem os cadernos, porque a aula já vai começar. E na aula de hoje, a Academia de Nerds vai dar uma nadada pelo mundo dos games e falar sobre fases de água. Exatamente. O Kuro já tá até no clima, né? Já tá claro. Em alto mar. Total no personagem, eu amo. E ó, apesar de ser uma fase de água, eu não quero ver ninguém boiando nessa aula, hein? E depois desse começo extremamente molhado, bora começar então. Bom, aqui na Academia de Nerds nós já falamos a respeito de fases de deserto ou no deserto, alguma coisa do tipo. A gente já deve ter falado sobre outros tipos de fases, né? Mas eu honestamente eu não me recordo todas exatamente. Porque, a única assim, fase que é persistente, a gente sempre fala, tá sempre falando, é essa fase difícil que a gente tá vivendo. Fases. Mas não, Digão, nós já fizemos um cast sobre fases de gelo também. Além das fases daí depois de água. tanto tempo aquela aula curtindo lá, ela derreteu e agora fazia água. É verdade, aí ela virou essa aula de água. Hoje o Kuro veio... Ele tá, olha... Eu vou quebrar o gelo. Armado e preparado, como dizia nosso amigo. Ele veio hoje, ó, preparadíssimo pro negócio. Mas assim, é porque são tantas aulas, a gente já nem consegue mais lembrar exatamente. Mas vocês podem procurar aí que vocês vão achar. E chegou o momento de falar, talvez, do tipo, né? Aquela que sempre que alguém fala... Tipo, mas o jogo tem fase de quais tipos? O primeiro tipo diferente que vem na cabeça é esse, né? Que é a desgrama das fases aquáticas. Existe alguma pessoa que gosta das fases aquáticas aqui na academia? Eu vou falar uma coisa aqui. Não gosto das fases de água pra jogar, mas eu normalmente gosto muito do visual das fases de água, sabe? Acho que tem alguns jogos assim que sabem caprichar muito naquelas fases embaixo do mar, assim. Ai, gente, acho que o Donkey Kong 2, Donkey Kong 3, principalmente. Eu acho lindas as fases de água. Nossa, eu fico apaixonado, assim, sabe? Mas também não gosto, mas assim... Esse ponto eu não vou discordar também, não. Acho que de design, assim, a trilha sonora, o design, geralmente são muito bons. Só é uma... de jogar, né? É porque, assim, visualmente falando, e até em termos de trilha sonora, né, como o Léo lembrou de Donkey Kong, visualmente sempre é um tipo de fase muito diferente e é muito bonito, porque você tem ali normalmente as plantas, né, aquáticas, assim e tal, então todo o visual geralmente muda bastante, até os inimigos, e depende um pouco também de como é o jogo em si, e as trilhas sonoras também são interessantes, né, eu acho que, pelo menos pra mim, uma das músicas que eu mais lembro de jogos, assim, é a música tema da fase aquática do primeiro Donkey Kong. E aquela música... Essa aí é a clássica. Perfeita, né? Perfeita, gente. Vamos combinar. Não, ela é perfeita pra você ficar ouvindo por um tempo, só por ouvir, ou pra você apreciar. E é inacreditável de imaginar que aquilo ali tocava no Super Nintendo. Então é uma das magias, né, principalmente dessa época. No aspecto visual e de música, realmente é incrível. Mas eu acho que o grande fator que faz com que normalmente a gente não goste das fases aquáticas é que normalmente muda totalmente a jogabilidade. Principalmente se você tá falando, por exemplo, sei lá, Super Mario World talvez tenha sido o primeiro jogo que eu me lembro, assim, de uma fase aquática. Você pega as fases normais ali do Mario, passa correndo, pula e tal, rápido, né, as coisas acontecendo, e você vai pra uma fase aquática, o negócio dá uma freada, assim, sabe? Porque é uma outra jogabilidade, uma outra velocidade também, né?
É verdade, muda totalmente o ritmo, né, que você tá acostumado a jogar. E isso acrescenta, acho que, um nível de dificuldade a mais ali nessas fases. E quando a gente tá jogando, sei lá, igual você falou do Mario, né? Você tá acostumado com uma jogabilidade de um jeito específico, e aí você meio que tá ali com aquela memória muscular, né, jogando de um jeito específico, aí vem uma fase que você tem que jogar de um jeito totalmente diferente. Fase de água e te dá um balde de água fria, né? Totalmente diferente, um estilo assim, muito mais lento, né? Você tem que ser, às vezes, mais preciso para conseguir escapar dos peixes, dos monstros marítimos e tal. Então, sei lá, são coisas assim que é um ritmo diferente, né? Normalmente é um ritmo mais lento do que o normal. Normalmente tem aquela. Não sei, eu chamo de drift, né? Mas não é. É que normalmente seu personagem ele tá nadando ali dentro, né? Na maioria das vezes. Então, tipo assim, quando você para, ele não dá aquela freada instantânea. E aí a gente acaba morrendo, perdendo, sei lá, igual no quest do Mario, assim, você fica pequenininho, porque você toma hit de bobeira, né? Você simplesmente apertou ali pra se movimentar uma vez a mais do que precisava e passou reto. E você falou do Super Mario World, gente, tinha um peixe nesse Super Mario World que me irritava tanto, que é tipo um peixe meio rosa, ele era branco assim, tipo, sei lá, barriguinha assim, meio rosa. Meu Deus do céu, eu vi aquele peixe me atacava, assim, ó. Já ficava nervoso. Falava, meu Deus, eu vou perder o cogumelo. Porque eu sabia que eu ia perder o cogumelo naquele peixe específico. Nossa, eu ficava tenso. A gente lembrou uns traumas de infância aí do Léo. Eu acho que talvez o Super Mario tenha sido uma das primeiras experiências, né, de fase aquática, assim. Eu acho que o Super Mario World, ele é o mais... que eu vou mais lembrar. Mas, assim, toda franquia tem muitas. Sim, eu diria que pra quem joga jogos desde a mesma época, mais ou menos, que a gente começou a jogar também, né, teve esse contato com os jogos, provavelmente Mario foi o primeiro ou um dos primeiros jogos que tiveram contatos que tem esses tipos de fase. Ou Donkey Kong também, né? Como a gente já citou, fase famosíssima de águas. O Mario, eu não sei lá quantos jogos tem na franquia Mario. Assim, eu acho que praticamente todos, até de versão RPG, deve ter as fases no fundo do oceano. E sempre muda a jogabilidade, muda isso, muda aquilo. O Yoshi Island também tem. Aquático, entre aspas, né? Normalmente você fica mais por cima, assim, mas tem as partes que você vira submarino, né? O Léo deve lembrar. É verdade, nossa, era bem legal, hein? E tinha no Mario... Era o Mario 3 que ele tinha a roupinha de sapo. E a roupinha de sapo... Acho que era do 3. Era do 3, né? Porque a roupinha... Era a roupinha de sapo que você super barbarizava dentro da água. Porque tinha um Mario... Gente, agora, olha, tá vindo memórias na minha cabeça, hein? Nossa, veio agora assim, ó. Não tava lembrando disso. Mas tinha um Mario, gente, que ele virava uma... Não tinha um Mario que ele tinha a roupa de uma lula? Sabe aquela lula do Mario? A lula branca, assim, com os olhinhos pretos? Uhum. Não tinha um Mario que tinha uma roupinha da lula? Ou eu tô confundindo com o sapo mesmo? Recordo, não. A do sapo eu conheço, sim. Você lembra do sapo, né? Então, deve ser o sapo, então. Porque no sapo, se eu não me engano, o sapo te ajudava dentro da água, assim. Tipo, era mais fácil de você se locomover dentro da água quando você tava de sapinho. Então, até falando de mecânicas, né? Aí no Mario a gente era introduzido com fase de água, e aí é uma mecânica que era específica dos jogos do Mario, é que as fases de água são o contrário, né? Geralmente você tem a gravidade mantendo no chão, você tem que pular. As fases de água já são o contrário, né? Assim, contrário não, né? A gravidade a gente vai te deixando te puxando pra baixo, só que você consegue ficar flutuando, né? Porque você tá nadando, basicamente. Só que a fase não tem chão em muitos pontos dela, né? Geralmente. E se você para de nadar, você morre. E aí tem, que nem você falou, os vários obstáculos aí no meio. E aí tem aquela lentidão dos controles por você estar debaixo d'água, né? Porque é tudo mais lento, né? Você apertar pra nadar, demora um pouquinho pra ele começar a pegar no tranco, assim, né? Pra começar a nadar rápido mesmo. Daí quando para também, não para de uma vez. E às vezes quando você aperta o botão, diferente de andar com você aperta, ele só dá um passinho de leve e já para, porque é de acordo com o seu input, né? Nadando, você aperta uma vez e ele já dá meio que um dashzinho, né, na água. Então, tipo, tinha todas essas diferenças. E aí você dá aquele beijo no peixe, assim, que você nem sabia que aquele peixe era inimigo. Ai, que ódio, gente, dos peixinhos. Nossa. Você achava que era só enfeite na tela. Ai, Jesus. Mas, assim, tinha algumas fases do Mario que não assim, elas não eram totalmente de água. Elas, sei lá, tinham pequenas partes, assim, que eram aquáticas. Ou se não, tinha só o chão. Eu lembro que tinha uma fase, gente,
que só o chão era água, assim. Tipo, você dava pra nadar, assim, mas tipo, tinha um bicho no chão que era aquele bicho de espinha, assim, e ele ficava no chão não, na água, né? Ele ficava na água, assim, e aí você tinha que ir escapando dele onde não era água. Vocês lembram dessa fase? Era do Super Mario World, se eu não me engano. Lembro, mas não sei se a gente tá pensando na mesma. É uma mais pro final ou uma mais pro começo? Porque no começo Eu acho que é lembro mais pro final, assim. Eu lembro que no começo tinha algo parecido, mas no final também tinha. Eu não lembro, assim, exatamente onde era, mas era assim, a fase ela era, tipo, durante o dia, assim, e aí só tinha água na parte de baixo mesmo, onde era o chão, assim, às vezes, e tinha alguns lugares que tinha umas plataforminhas, e aí tinha esse bicho que ficava passando, assim, aí ele tinha espinhos, e aí você não podia encostar nele, então você não podia cair na água que ele vinha, aí ele ficava passando, assim, de um lado pro outro da fase. E era bem legal, assim, essa fase. Essa fase era uma fase divertida. É porque, tipo assim, apesar de ter ali a água pra atrapalhar, digamos assim, mas você ainda mantém um pouco da jogabilidade padrão, que é de se movimentar ali, fora da água e tal. Então acaba até sendo interessante. Mas, por exemplo, as fases de Donkey Kong, elas são, tipo, música incrível, tal, mas muda totalmente a jogabilidade. Normalmente é aquele trecho inteiro desse jeito, então... acaba sendo, depois que você contempla a bela música e a bela paisagem, sei lá, na segunda ou terceira vez, você já tá tipo, não. As Donkey Kong são as que mais me traumatizaram, assim, com fases de água, né? Porque as do Mario eram chatinhas, né? Mas era basicamente... era tranquilo. Agora, as Donkey Kong eram umas fases labirínticas, muitas vezes, assim. Porque você não sabia pra que direção você tinha que ir direito, porque você podia ir pra todas as direções diferentes das fases, que no geral são side-scroller, né? As fases de água não, você podia ir pra cima, pra baixo, pra um lado, por outro. Aí você tinha que ir num canto, ativar um negócio, pegar um negócio e voltar e ir pra outro canto. Tipo, eu ficava muito perdido naquelas fases. Aí tinha uns bichos mais difíceis na fase de água também, porque o controle do seu personagem era mais difícil, né? Cara, eu lembro que eu odiava as fases de água do Donkey Kong. Tem uma fase de água do Donkey, acho que é do 2, que é escura. É Sim. do 2, que é escura. Eu não sei se é do 2, mas sim, tinha fase que era escura também. Aí tinha um peixe atrás de você, assim, que tinha uma luz. Aí você usava o peixe. Lembra uma outra fase, também do Donkey Kong, de água, que tinha um peixe atrás de você que tava faminto? Você tinha que ir dando outros peixes pra ele comer, senão ele te comia você? Te comia você. Vocês lembram dessa fase? Eu lembro, mas é que, tipo assim, eu joguei muito mais o 1, assim, sabe? Foi o que eu mais joguei na época, que era que eu tinha fita, né? O 2 eu jogava quando pegava na locadora, ou pegava emprestado de algum amigo e tal. O 3 foi o que eu menos joguei, assim. Sei lá, eu acho que esse que você tá falando aí é do 3, mas eu não tenho certeza, não. Eu não lembro. Não lembro. Assim, esse do peixe, você alimentar o peixe, eu não lembro se era do 2 ou do 3. Mas era uma que dava muita atenção, assim, porque você via o peixe atrás de você com fome, e aí ele ia ficando nervoso, ia ficando com mais fome, né, antes dele te atacar. E aí você tinha que achar um peixe para dar de comida. Assim. Era aquela adrenalina. Eu não lembro disso, de ter que achar um peixe e tudo mais, mas você tá falando agora, eu me lembro vagamente de ter alguma coisa do tipo mesmo. Que ele é meio ficando nervoso, assim, uma hora ele atacava, né? Então você tinha que ficar esperto pra desviar, fazer alguma coisa. Então, tinha uma fase do Donkey Kong 2 de água que eu amava. Que eu amava muito. Que era aquela fase da foca. Que a água esquentava. E aí, sei. lembra? E aí você tinha que pisar, você tinha que pular na foca pra foca jogar água, assim, a água esfriava, aí você podia nadar. Aí você tinha um tempo, assim, pra você nadar até a água esquentar de novo, e aí você tinha que bater na foca de novo, tadinha da foca. E aí começa a entrar numa das coisas que eles inventaram pra esse tipo de fase, que é uma das coisas mais chatas, e depois quando eu joguei Sonic aí, era pra deixar qualquer pessoa louca de raiva. Que é esse negócio de tempo pra ficar debaixo da água por alguma coisa. No caso do Donkey Kong tinha isso aí, a água meio que esquentava e você tinha que sair, né? Não basta você estar num ambiente que o controle é diferente e que já é mais hostil, né? Uhum. Vamos adicionar também agora um tempo que você pode ficar no máximo lá, senão você morre afogado. Exatamente. Isso acontecia em Sonic. Que Sonic você tinha que achar coisinha de oxigênio lá, as bolhas de ar e tal, porque senão você morria. E aí começava a música começava a acelerar.
e você não achava, e você ia ficando desesperado, porque a música já tava acelerando, né? E aí você morria. Dava um ódio. Não era só o Sonic, não. O Mega Man também. Eu lembro que tinha alguns que tinha umas fases que você podia ficar na água de boa, porque realmente a fase era inteira debaixo d'água. Mas eu lembro que tinha alguns Mega Mans que tinha algumas fases que eram só em partes debaixo d'água. E aí você também ficava muito lento. No Mega Man também, quando você encostava em espinho, era morte instantânea, né? Era um saco também. Era outro jogo que me deixava muito pé da vida, assim, com fase de água por causa dos espinhos. Porque no Mega Man, você encostou em espinho, você pode estar com o HP cheio, você morre insta, né? E aí fase de água que eles colocavam aqueles espinhos lá e você caindo lentamente, movendo muito lentamente. Nossa, que agonia. No Mega Man X, eu não lembro qual deles, que tem uma fase debaixo da água, que tem aqueles tornados dentro da água, assim, que tem um trecho que se você, por um acaso, chegar perto do tornado, ele vai te jogar num negócio de spin, sabe? E eu lembro de eu já ter morrido, assim, várias vezes naquele mesmo trecho. Cara do céu. Dava muita raiva, porque o negócio meio que te prende, assim, porque você tá debaixo da água, né? E aí você tinha que ficar spamando pra sair, né, o botão, e aí você spamava tanto que na hora que ele te soltava, você já saía zunindo pro espinho, né? Ai, gente, Mega Man, qualquer coisa em Mega Man já é hostil. Imagina água. Pelo amor de Deus. Nossa, Mega Man era triste também. Acho que, assim, são dois jogos, né, que me traumatizaram com fase de água na infância. Foi basicamente Donkey Kong e Mega Man. Então, eu ainda acho que as fases do Donkey Kong 2 de água são legais, assim. Igual essa da água, que é quente, eu achava muito legal. E tinha uma outra que a água subia e descia, assim, também, que eu adorava. E, assim, eu achava elas, assim, divertidas, sabe? Eu acho que, mesmo elas sendo muito difíceis, elas me davam muita adrenalina quando eu tava jogando. Porque você tinha que ser rápido, mesmo na tensão toda e tal. Então eu gostava, assim, sabe? Parece que era um desafio que me fazia feliz, assim, de conseguir passar, sabe? Não era uma coisa que me deixava tão irritado, não. Agora, eu lembro que, assim, as do Donkey Kong 3, por exemplo, elas eram bem mais lentas. Elas eram lindas, gente. Toda vez que eu penso em fase de água, eu penso nas fases do Donkey Kong 3. Que eram aqueles corais, assim. Eram lindas, mas muito lindas. Só que eu achava elas muito difíceis também e bem lentas, né? Então aí já me irritava mais. Eu lembro principalmente desses jogos que eram mais pro lado de plataforma, com esse tipo de fase, assim, né? Mas existe uma fase, um local específico em um jogo que me faz não querer jogar o jogo de novo nunca mais na minha vida. Que é o caso do Templo d'Água no Zelda Ocarina of Time. Cara, eu nunca mais jogo aquele negócio por causa exatamente daquele trecho. Porque o negócio é bizarro. É literalmente um lugar que você fica perdido pra caramba. Tu tem que ficar trocando um item lá pra poder afundar na água e conseguir andar, que você tem que ficar tirando botinha, põe botinha. Mano, o jogo é muito bom, mas a dor de cabeça daquele lugar não vale, assim, sabe? Você fica perdido, você fica naqueles esquema de vai e volta. E na época também eu era muito novo. Nossa senhora, dá uma vontade de, assim, de, sabe, quebrar o controle, assim, bem só de leve, assim, só de... Mas você tá brava? Nossa senhora, cara. O jogo é bom, mas aquele pedaço, se tirasse, eu ficava de boa. Eu falava, não, nem precisava. Nossa senhora, não gosto nem de lembrar. Que isso, Chigão? Bora jogar de novo. Eu não sou capaz de opinar. Nossa, não. Tipo, se você perguntar pra qualquer pessoa que jogou Ocarina of Time, qualquer pessoa que você perguntar qual é a parte chata do jogo, eles vão te falar esse lugar, sabe? A versão de 3DS, eles deram uma suavizada, melhorou coisa aqui e ali, mas ainda é chato pra caralho, assim, de fazer, sabe? E meio que você faz lembrando de como era, porque eu joguei isso aí em locadora, então vocês imaginam o tanto de dinheiro que eu gastei pra conseguir passar esse trecho. Pelo amor de Deus, foi minha mesada inteira. De muitos meses. Eu imagino mesmo, ainda mais Zelda, assim, que tem bastante puzzle. Assim, eu não sei, né? Esse especificamente, mas eu imagino que devam ter, tipo, vários puzzles, assim, que já dificulta o negócio. Ainda em coisa de água, fica um pouquinho mais difícil. E a sorte é que era uma locadora com menos pessoas e o Ocarina of Time também não era um jogo que a galera gostava de jogar, né, em locadora, assim. A galera jogava mais futebol, o 007,
por aí vai. Mas, nossa, traumatizante, viu? Cara, desse tempo da água, a única coisa que eu lembro é daquele... Não sei se era ele, ela, o que era exatamente, que te ajuda lá no tempo também. Parece um tritão, uma sereia, sei lá, que era pra aquilo. Eu achava muito bizarro aquele bicho. É nesse lugar também em que tu enfrenta o Dark Link, que é uma das batalhas também mais complicadas. Por razões óbvias, né? Tu ficava atacando, ele atacava junto. Aí dava aquela batidinha de espadas. E não ia pra lugar nenhum naquilo. E eu sei, não, eu não vou morrer aqui, né? Porque se eu morrer aqui... Jogo do céu! Nossa, que é triste, né? Fase de água, você já tava de saco cheio por causa das fases. Daí você ainda morre assim. É aquele jogo antigo ainda que tinha um save a cada 3 skins. Ou te dava game over se começar a fase. Nossa, pelo amor de Deus. Ai, que agonia. Na mesma pegada, eu lembro também, não na mesma pegada, porque é mais light, tinha as fases de Crash, né? Eu achava as fases de Crash bem, assim, ainda mais lentas do que de outros jogos. Só mudava quando tu pegava um... Eu não sei o nome daquilo, mas era tipo um motorzinho, um negócio que dava tiro, assim, e você conseguia dar um dash dentro da água, assim. Eu não sei o nome daquele negócio. Crash nunca foi um jogo que eu joguei. Então, eu acho que eu nunca nem vi as fases de água. Eu já vi muito, assim, amigos jogando Crash, mas eu acho que eu nunca cheguei... Se eu vi as fases de água, eu não lembro como elas são. Então, que eu jogava muito de corrida, né? Muito não, né? Mas bastante com amigos, assim. Agora, pra zerar, eu acho que eu só peguei um deles pra zerar, um dos Crashes, e eu não me recordo, assim, também porque já faz isso, 15 anos? Sei lá. Mas se tinha, provavelmente era chato, porque... Eu achava elas muito lentas, sabe? O negócio não desenvolvia. Ele ia com pé de pato, óculos de mergulho e tudo mais. Só que era bem devagar. Tinha todos os problemas básicos ali de todas as outras fases que a gente citou. Era bonitinho, assim, mas pra ser muito sincero, eu não lembro. Eu acho que não tinha uma trilha sonora lá muito marcante, porque eu nem me lembro do que tocava lá, sabe? O fator de ser mais lento me incomodava pra caralho. Você falando de mais lento, eu citei o Crash de corrida, lembrei do Mario Kart. Nossa, as fases de água. Que é só uns pedaços de água, né, geralmente, assim, nas fases, pelo menos nos Mario Kart mais novos. Você tá todo de boa, de repente você entra numa parte e fica tudo lento. Isso no último, pelo menos, eu não conheço todos os Mario Karts, mas isso no último, pelo menos, não tem, né? Tipo assim, você até entra dentro da água, essas coisas assim, mas é mais de enfeite ou de obstáculos diferentes, mas a velocidade, ela não muda tanto, assim. Não muda tanto, mas te dá a sensação de que tá tudo lento. Não, sim, te dá a sensação, mas você continua até rápido. Eu gosto das fases de água do último Mario Kart, porque além de tudo elas são muito bonitas também, né? Só que você tem que ficar esperto, que senão você dança. O que dá agonia é as fases em que a parte de água não é obrigatório, né? Basicamente é só se você cair, se te empurrarem, alguma coisa do tipo. Uma que vem na minha cabeça é a de gelo, uma das de gelo lá, que tem justamente isso. Você cair num buraquinho ali, você cai debaixo d'água e daí ferrou. Aí o famoso dançou. E era muito chatinho isso. E falando de fase de água que te deixa lento, e a gente comentou mais cedo de umas que te deixa também com tempo de respiração, talvez o Léo vai lembrar, já que ele também, eu acho que ele jogou bastante, no Grande Chase tinha algumas fases de água também. Especificamente o Templo do Patusei. Nossa, gente, os do Poseidon lá, nossa, então, aquele mundo. Tanto que o povo morria naquela fase. Antes de chegar no boss mesmo, por causa que você perdia o fôlego muito rápido nas fases de água daquele mapa. E você tinha que ficar parando nos lugarzinhos ou voltando pra superfície. Sim, tinha umas conchas assim, né? Exato. Tanto que a galera morria antes de chegar até no boss final, né? Na última parte do mapa. E quando chegaram na última parte do mapa, era um dos boss mais difíceis também, porque além das mecânicas do boss, que ele dava umas pisadas no chão, que ficava todo mundo pra cima, soltava um saio laser também, que dava bastante dano. E, como se não bastasse todos os ataques do boss, você tinha que destruir 3 partes diferentes dele, e tudo isso
Bastante. E com a respiração e com a mecânica de oxigênio. O oxigênio acabando rapidinho, então toda hora você tinha que ficar lembrando de voltar lá em cima pra se curar. Era uma beleza, ainda mais quando você tava jogando com o chefe bate perto, né? Porque até você lá embaixo pra bater, depois de subir lá pra pegar fôlego, a hora que você chega lá embaixo já tá com, tipo, já perdeu 1/3 do seu oxigênio, sabe? Aquele famoso por que não deixar pior ainda o que já é ruim, né? Sim. Eu acho engraçado porque, tipo, era uma fase relativamente no começo do jogo, mas o nível de dificuldade, só por ter uma mecânica, só por ser de água, assim, ter essa mecânica de oxigênio e lentidão, né, na fase, transformava numa das fases mais difíceis do jogo. Era impressionante o quanto que a galera morria mais nessa fase comparado com algumas fases até mais pra frente, assim, sabe? É verdade. Porque nas fases mais pra frente, o povo morria mais, era no boss, né, no alto final, porque realmente é mais difícil, né? Agora, nessa fase, o povo morria muito na própria fase, cara, era impressionante. Eu lembro que tinha umas fases no Grand Chase, assim, que era meio que plataforma, né? Vamos supor, um ou dois mapinhas ali antes de chegar no chefe, você tinha que só passar plataformas, né, pra chegar no final. E aí, nessa do Poseidon lá, tinha uma que tinha uns pulos, assim, muito difíceis, se você fosse, sei lá, de Eleses, assim, sabe? Que, tipo, sei lá, não tinha pulo duplo, sei lá, não tinha um pulo diferente, assim, né? Era um pulo muito difícil, e aí o povo caía, aí você caía lá embaixo, aí o oxigênio ia embora, não dava tempo de você pegar o oxigênio de novo. Então, é aquele momento que na hora que você caía, você só soltava assim, o mouse e o teclado e falava, morri. Deixa o resto do povo chegar lá, porque se a maioria, se uma certa quantidade de gente chegasse no final, depois de 1 segundo, levava o resto junto, né? Então, era aquelas situações que de vez em quando, assim, você tava em último, assim, na hora que você caía, só largava o mouse e falava, deixa o resto terminar a fase, porque... Era bem assim. Mas, gente, vou falar aqui, ó, de um mundo de água, assim, que eu amo, que é o mundo da Pequena Sereia no Kingdom Hearts. Eu sabia que você ia falar isso. Eu sabia. Gente, eu amei o mundo da Pequena Sereia no Kingdom Hearts. Principalmente no Kingdom... Acho que é no Kingdom Hearts 2. O Kuro vai me ajudar nisso aí, hein? Que era um joguinho de ritmo. Com as músicas da Pequena Sereia. Era no 2, não era? Léo, infelizmente eu não vou poder te ajudar, porque o Kingdom Hearts 2 eu não joguei. Eu li o mangá. Que crime! Eu só li o mangá do 2. Não, então porque não. Porque na época ia lançar o 3, eu tava na pressa pra colocar tudo em dia, porque são 1 milhão de jogos, né? Daí o 2 eu só li o mangá. Um dia eu quero jogar. Então, eu acho que é o 2, que é assim, ó. No 1 é a historinha da Ariel, né? Tipo, a história básica, aí você luta contra a Úrsula, sei lá, no final, né? Do mundo, então, assim. É engraçado porque o 1 eu não lembro quase nada dessa parte da Pequena Sereia. Eu lembro muito da parte do Pinóquio, que também tem uns trechos debaixo d'água, né? Porque está dentro da baleia. É verdade, da baleia. Agora, da Pequena Sereia eu não lembro. Da Pequena Sereia era legal porque eles mudavam, né? O Sora, o Pateta e o Donald mudavam o visual pra ficar marítimos, né? Pra meio sereia também, né? E aí, no 1 é a historinha da Ariel. Aí no 2 ele volta lá. E aí, tipo, você não, sei lá, não tem gameplay. Eu não, assim, eu acho, né? Eu não lembro direito de ter gameplay de lutinha, assim, igual no 1. Você enfrenta a Úrsula? Você enfrenta a Úrsula? Então, no 1 você enfrenta a Úrsula, não é? Então, quando você enfrenta a Úrsula, é esse negócio que eu me lembrei de música. Porque eu já vi alguém jogando isso, e aí é literalmente um bagulho de ritmo lá que você tem que enfrentar. Mas eu acho que só no 2, eu acho. Porque no 1... Qual que é? Eu não sei. Porque no 1 você luta meio que contra a Úrsula, assim, aí eles meio que saem do mar, assim, no final da luta. Eu acho que é isso, hein? Ih, olha eu me confundindo. Porque o 2, a parte da Pequena Sereia no 2, ela é meio que uma coisinha mais alegrinha, assim, sabe? Tipo, não tem muito drama no mundo lá da Pequena Sereia. Aí você vai fazer as musiquinhas, assim, aí você tem que fazer uma certa quantidade de pontos, assim. Eu achava muito bonitinho. E eram as músicas da Pequena Sereia, tipo Under the Sea, sabe? Que era clássico, né? E aí você tinha que barbarizar lá com a musiquinha, com o minigame de ritmo. Com certeza que é no 2. Então, assim, ó, Mundo Maravilhoso de Água é um exemplo bom, ó. Mundo da Pequena Sereia no Kingdom Hearts. Se for nesse jogo aí, é nesse aí, gente. Mas eu acho que é no 2, sim. Tenho quase certeza que deve ser no 2. Porque eu não lembro de ter jogado essa parte de ritmo aí. Mas assim, ainda falando nessas fases extremamente
diferentes, eu lembro de uma fase que eu também tomei um pouco de birra dela, que é a do primeiro Uncharted. Ela não é aquática de você entrar dentro da água, mas você tem que passar ela de jet ski. E eu lembro que eu platinei esse jogo e tinha um troféu em específico que o capítulo dessa fase era necessário que você passasse num tempo X. Só que não é só você andar, desviar ali de um lado pro outro, matar os oponentes que estão atirando em você, com lança-míssil, metralhadora. Não! Obviamente que nesse lugar, além de ter correnteza, existem vários galões que se você relar, explode, né? E um troféu com tempo nesse lugar é totalmente divertido, Léo. É muito divertido de fazer. Que delícia, Digão. Eu não consigo nem imaginar. Principalmente quando você morre várias vezes. Aí você fica mais feliz ainda por poder fazer esse troféu. É incrível, assim, é diversão garantida, assim. Recomendo demais, 10 de 10. Eu tô achando que o Digão gostou e que ele vai fazer uma speedrun no canal da academia. Nossa, Digão, você... Olha... Eu também acho que é uma boa opção, sabe? Principalmente esses momentos aí mais assim, intensos. Porque aí o Digão vai mostrar pra todo mundo a habilidade dele no Uncharted, gente. Porque o Digão é profissional do Uncharted, profissional das platinas, entendeu? Ele sabe como fazer e vai mostrar pra gente. Prepare-se. Isso, com certeza. Vai ser no dia depois da speedrun do Léo no Bloodborne. Vai ser uma semana... muito agitada aqui na Academia de Nerd. A minha speedrun de Bloodborne é quantas vezes eu consigo morrer em 10 minutos. Você para com isso. Pensou se Bloodborne tivesse fase aquática, Léo? Nossa senhora. Aí não tinha como passar. Não tinha o que fazer pra passar. Não tinha. É, porque não tem jeito de pular, né? Não dá pra ficar rolando debaixo da água. Daqui a pouco surge aí, ó, um fã de Bloodborne aí pra atacar a gente. Obra-prima! Vocês que não entendeu! Calma, amiguinho. Nós gosta do jogo. O Léo nem tanto, mas... mas o Léo vai jogar Elden Ring. Por favor. Vou jogar Elden Ring, esse eu vou. Tá vindo. Algum dia eu jogarei. A live tá vindo. O Léo vai mostrar também a coleção dele de Sailor Moon pra vocês. Olha, posso mostrar? Tem bastante coisa, hein? Isso é uma promessa aqui, Léo? Ué. A gente pode fazer, acho legal. Essa promessa sua vai ser igual a promessa da semana passada, que você tinha que ter feito até hoje e você não fez? O quê? Não, isso não tem nada disso. Nada disso aconteceu, não. Você não tem vergonha nessa cara, garoto? O editor Rodrigo falou diferente, hein? E fala assim pro Rodrigo que ele tá equivocado. Houve um equívoco aí. Ele não tá... Tem alguma coisa estranha assim com o Rodrigo nesse momento, tô achando. Sei. Não é não? Gente, mas vou contar aqui uma coisa engraçada a respeito de um jogo que tem uma fase de água que, assim, não altera o gameplay aparentemente. Todo mundo conhece aqui jogos de luta, né? E jogo de luta não tem fase embaixo da água, e mesmo se tiver, é só uma coisa estética, sei lá. E aí, Street Fighter V foi lançado, belíssimo lá e tal, fez muito sucesso assim na parte competitiva, né, nos campeonatos e tudo mais, então o povo leva o jogo muito a sério. E aí o que a Capcom fez? A Capcom, ela fez uma estratégia de lançamento pro Street Fighter V de sempre lançar conteúdo novo, então assim, sai personagem novo sempre, e saem fases novas sempre. E aí, lançaram uma fase de praia no Street Fighter V. Só que nessa fase de praia, você joga e assim, é a areia da praia ali e os personagens já estão ali na beira do mar. Então o mar pega no pé dos personagens. E aí o que aconteceu? Essa fase foi banida em vários campeonatos. Porque o mar não deixa você ver claramente os pés dos personagens. Porque, assim, dá aquele efeito de mar mesmo, assim, sabe? De água, que aí fica aquela coisa meio distorcida, a visão meio distorcida. Então você não vê onde o seu personagem tá pisando e a distância, tipo, do seu pé pro pé do outro personagem. E pros profissionais, isso atrapalha. Não diga! Digo. Porque você não vê exatamente onde tá
qual a distância certinha, sabe aquela coisa milimetricamente calculada, assim, que a pessoa tá fazendo na cabeça dela? Ou se não, ela tá querendo arrumar uma desculpa porque tá perdendo a luta, e aí fala, a água tá me atrapalhando? Eu não sei qual é a resposta certa. Eu sei que essa fase de água foi banida de um monte de campeonato do Street Fighter V. Ela não é escolhida em vários campeonatos, porque dizem os pro players que estar na água atrapalha. É tipo quase uma lenda urbana o negócio, cara. Você não vê o pé do seu personagem, Digão, vai te atrapalhar, entendeu? Eu não sou profissional de jogo de luta pra argumentar, né? Em cima disso, né? É, no mínimo, diferenciado o argumento, né? Né? Você que é mais jogador aqui de games de luta, você pode dizer pra gente, Léo, te atrapalha? Ai, não me atrapalha. Não me atrapalha. Olha, assim, ó, tem uma fase do Street Fighter V que me atrapalha muito, que eu não consigo jogar nela, que é que você fica em cima de um avião, assim, tipo, de um, sei lá, de um... Não é avião, aquilo lá. Ah, não sei, é um negócio que voa, assim, tipo, sei lá, um... É um negócio que voa, que não é um avião. É um, tipo, um helicópterozinho, gente, não sei como é que chama aquilo. Tipo de passeio, assim, sabe? Não é, tipo, um avião que leva muita gente, sei lá, cabe, sei lá, 5 pessoas ali, sei lá, sentadas ali. É um negócio pequeno, aí você luta nas asas dele, só que ele fica voando, assim, sabe? E aí me dá uma vertigem, assim, do jeito que ele vira, e aí o fundo da tela dá umas giradas, e aí dá umas coisas assim, me deixa zonzo, e eu não consigo, não. Vixe, a labirintite atacando. A labirintite ataca, gente, eu não consigo. Então, eu não vou criticar as pessoas que reclamam do pezinho na água. Porque eu não consigo jogar em outro tipo de fase. É interessante porque, às vezes, coisa que não atrapalha pra gente, pra quem joga em nível profissional, acaba atrapalhando. Uma coisa que eu descobri esses dias, semanas atrás aí, é que, por exemplo, pra mim nunca me passou isso na cabeça. Para jogador de LoL profissional, aparentemente, você jogar com 8 de ping e 30 de ping dá diferença. Isso que são 22 milissegundos. É 0.02 segundos, basicamente. E de acordo com ele, a diferença. Gente. Então, assim. Passado. É porque teve uma discussão, porque o Mundial esse ano, agora 2022. Mundial não, o MSI, se eu não me engano. Parece que os times chineses não iam poder jogar fora, né? Por causa que tá no lockdown ferrado lá no momento. Daí, pra não ficar sem todos os times chineses, a Riot, eles vão meio que todos jogar online, de certa forma, num ambiente simulado em que todos vão ter 30 de ping. Todos os dois times de cada lado, sabe? Eita, ó o bafão. Em todas as partidas. Aí teve uma galera que tava reclamando porque, aparentemente, tipo, coreanos, por exemplo, estão acostumados lá no servidor deles a jogar com 8 de ping e daria muita diferença jogar com 30. E daí eu fiquei, nossa, gente, tipo... O pior é que eu já vi isso daí já, de várias pessoas falando, e não é só a respeito de ping também, né? Antigamente tinha muito da conversa de FPS também, né? Que acima de 144 FPS você nem iria perceber, nada do tipo, sei lá, acima de quanto. E os jogadores de um time brasileiro na época reclamaram porque participaram num campeonato na gringa e os computadores não... O CS rodava, sei lá, 200 FPS, mas eles estavam acostumados a 240, 250, 300, um negócio assim, sabe? Então, é que em jogo de FPS dá uma certa diferença, é porque depende do seu monitor também. Não adianta você estar jogando a 300 FPS se seu monitor roda no máximo 60 Hz. Você não tá vendo esses dos 300 FPS. Agora, se você é o monitor de 200 Hz e aí tá 140 FPS, você vai sentir uma travadinha. E aí a mesma coisa, se estiver acima de 200, se o monitor for de 200 Hz, também não vai sentir diferença. Porque é acima da frequência que seu monitor atualiza. Mas, sim, principalmente para FPS, como eu não jogo muito FPS, mas eu tenho muitos amigos que jogam bastante, né? Eles dizem sim que dá bastante diferença FPS mais alto em FPS. Ainda mais CS, que é um jogo que é muito no pixel ali, né? Então, depende de você acertar. Exatamente, depende de você acertar o tiro, dar aquele flickzinho ali no pixel certo para acertar o cara. Então, eu imagino que... Porque, por exemplo, você não enxerga os pés na fase aquática. Vou falar o que eu penso. Isso não pode atrapalhar se o personagem vai fazer um movimento de rasteira?
Tipo assim, de você não enxergar a distância com o pé exato dele tá indo. Exato, alguém que tá acostumado a jogar profissionalmente, tipo, às vezes tá acostumado a, tipo, na hora que o cara der aquele movimento daqueles primeiros pixels da animação ali, ele já sabe que ele tem que defender porque é um golpe tal, sabe? E aí o pé do inimigo tá debaixo d'água, ele não consegue ver aquele início da animação e atrasa, né? E jogador profissional pra esse tanto de coisa assim, normalmente eles ficam na distância exata em qualquer jogo. Por exemplo, eles vão desviar no LoL, por exemplo, o personagem, os grandes jogadores, né, obviamente, eles só vão flechar quando eles já têm certeza que a habilidade do oponente lá pode pegar eles ali. Então, no caso ali, se ele não tá enxergando muito bem, pro cara ficar ele não pode ficar numa distância muito pra trás, porque às vezes atrapalha na iniciação de um combo. E também não pode ficar muito pra frente, porque senão ele vai tomar o golpe, ou vai ter que defender e vai atrapalhar. Então, assim, a nível profissional é complicado mesmo. Tipo, outro jogo que eu vejo que a galera reclama muito, né, do trecho, entre aspas, né, que tem aquático, é o Digimon World 3. Eu confesso que é um pouquinho chatinho e tal. Eu nunca achei tão horrível como todo mundo fala. Parece um trecho que é meio longo e tal, assim. Mas eu gostava principalmente até de upar nesse lugar. Então, acho ok que você entra dentro do Submarinomon e fica literalmente dando voltinha lá pra você chegar num outro trecho e tal. Não achava horrível como o pessoal fala, não. Eu achava até ok, assim, sabe? Então, é porque eu acho, assim, não sei, né? O Digimon World 3, por exemplo, eu não joguei até nesse ponto, então eu não sei dizer especificamente esse jogo. Mas, assim, em RPGs, de forma geral, assim, quando você tem, sei lá, vou ter uma quest no fundo do mar, alguma coisa assim, às vezes não muda tanto, né? Mas é mais uma questão visual, talvez. Mas, assim, o gameplay, assim, tal, continua, acho que, mais ou menos, né? A mesma coisa ali. Sim, quando é de, sei lá, RPG de turno, por exemplo, né? Você tá ali embaixo da água, mas acaba não mudando tanto. Fica só o visual mesmo, só mais uma parte visual. Então, assim, quando é assim, tipo, é só uma questão visual mesmo, nem tem essa mudança de mecânica, assim, que a gente comentou, né? Tanto, assim, então eu acho que é mais, assim, o aspecto visual. Tem gente que vai gostar, tem gente que não vai gostar. Eu já sou do time que gosta, assim, né? Dessa pegada, sabe, fundo do mar e tal, quando é essa parte visual, assim. Então, eu acho legal. Fundo do mar é complicado porque alguns jogos introduzem aquele negócio que fica tudo muito escuro, né? Eu lembro que o Mega Man Legends tinha disso também. Nossa, verdade. Não, gente, pelo amor de Deus, né? Cara, é muito chato. Porque, tipo, você já tá num lugar que está lento, já tem outros empecilhos, aí você ainda não enxerga direito, né? Porque é a visão bem limitada. E aí você fica, tipo, que nem uma barata tonta tentando chegar nos lugares e tentando lembrar que, tipo, você não consegue depender de mapa muitas vezes, né? E tem que ficar tentando lembrar onde que tá aquele lugar que você tinha que voltar e aquela visão super limitadinha que você não vê. Nossa. Sem contar que tem muito jogo que tem trechos enormes ou algum trecho específicos com água, assim. Alguns tem aquela jogabilidade bem mais tranquila, tipo God of War, que você pode dar você meio que carrega, assim, e depois sai nadando, parecendo um golfinho, assim. É até de boa, né? Porque literalmente você tá nadando com o Kratos, né? Então os peixes têm medo dele, literalmente. Tem jogos que tem pequenos trechos, assim, que você vai mergulhar, sair de um outro lado, ou que você vai começar a fase. A série Call of Duty tem muito disso, de você começar alguma fase no stealth, sabe? Aí eles vão por debaixo, tipo, sei lá, de um navio, assim. Aí eles vão por debaixo, ou vai invadir uma ilha, eles chegam, tal, e aí começa tudo, mas é aqueles trechos que é mais cinematográfico do que jogável, digamos assim. E assim, ó, tem um jogo que eu sei que o Kuro também joga bastante, que não é aquela coisa, vou entrar embaixo da água. Mas tem água no jogo, tem a mecânica de nadar, que é o Genshin Impact. E eu acho a mecânica de nadar do Genshin Impact a pior coisa que tem no jogo. Gente, pra que colocam tanta água no jogo? Ai, nossa, isso me irrita. E assim, a mecânica de nadar no Genshin parece que ela não serve pra nada, sabe? Nossa, uma mecânica que tá ali, assim, pra nada, assim. Fazer afogar uma vez a cada 2 meses. Então, nossa, e
irrita. Às vezes você tá andando ali em algumas partes assim, e a água fica um pouquinho mais funda, aí você não consegue correr, você tem que nadar. Depende da altura do personagem que você tá no momento. Também. Você tá com um personagem baixinho, você encosta uma pocinha d'água e seu personagem já começa a nadar. Mas só que o personagem alto é só num lugar mais fundo mesmo. Você. Ah, gente, pelo amor de Deus. Assim, ó, amo Genshin, mas essa mecânica aí, pra mim, joga fora. Joga no Então, lixo. é uma coisa que eu não gosto muito, é porque é uma mecânica muito incompleta, eu acho, sabe? Porque, tipo, é só nadar mesmo, sabe? Acabou. Não tem um mergulhozinho e tal, sabe? Pra complementar a mecânica. Sim, não serve pra nada, realmente, né? que eles falou, tá ali à toa, só pra te fazer perder tempo, basicamente. Porque, tipo, realmente não te traz nada pro jogo, sabe? Porque você nada, você gasta estamina, se você perder a estamina no meio, você afoga e acabou. E não tem nenhum lugar... Eu acho que tem um lugar do jogo só que em teoria é pra você chegar nadando, e mesmo assim, não, nem isso. Porque o lugar, você não consegue chegar nadando porque a sua estamina acaba, você tem que chegar planando, assim, do lugar mais alto. Então. Tipo, não tem motivos pra essa mecânica existir, fora o roleplay, né, gente? Porque não tem puzzle, não tem nada que envolva você nadar, pelo que eu me lembro agora. E aí, a pior coisa da mecânica de nadar no Genshin. Não sei se todos, mas assim, os personagens têm passivas, né? E aí, a minha rainha, minha musa, minha deusa, Kokomi, melhor personagem do Genshin Impact, tem uma passiva que melhora o seu nado. Você nada mais rápido e você gasta menos estamina nadando. Gente, uma passiva que não serve pra nada no jogo, simplesmente. Não serve, porque você não nada no jogo. Você não serve. Ai, pra nadar você até nada, né? Você tá nada, mas. Aí serve pra quê? Pra nada. Pra nada. Ai, pra se ferrar, pelo amor de Deus. Ódio. Eu acho que alguém não gosta de nadar nesse jogo. Gente, amo nadar na vida real. O único esporte que eu gosto na vida é água. Ai, mas no Genshin, ó, pula fora. Mas a gente já falou um tantinho bom de fase de água, né? Até água na boca, né? Tanto que a gente tá falando de água aqui sem parar. Mas a gente já citou várias mecânicas que tem em fase de água. E eu fiquei na dúvida de qual que é a favorita. E a que, assim, favorita não, né? Porque, pelo visto aqui, ninguém gosta de nenhuma. Mas a menos odiada e a mais odiada de cada uma das mecânicas. E dando exemplo aí de mecânicas que a gente citou, que é ficar lento debaixo d'água, ter oxigênio, né? Senão tem que voltar pra superfície, achar algum lugar pra voltar a respirar. Ter esses drifts aí na água, né? Que você não para de uma vez. Esquentar a água do nada pra ela virar tipo lava. Tem que ficar nadando, tem que ficar apertando pra se manter num certo nível da água também, né? Bom, fala aí uma mecânica aí de fase de água que vocês gostam mais e odeiam mais. Ó, não vou falar de mecânica especificamente porque eu não sei. Então eu vou falar de uma fase específica que eu já até falei que eu amo, que é aquela fase do Donkey Kong 2, que a água esquenta. Eu amo aquela fase. Então, pra mim, aquela fase é a melhor fase, assim, de água. Porque ela é muito divertida. Ai, ela é emocionante demais. E dá aquela adrenalina. Você tem que fazer tudo rápido. E é uma adrenalina gostosa, pra mim. Então, assim, eu gosto dessa fase. Gosto da mecânica de você ter que esfriar a água, né? Achando as focas. Tem que ser rápido. Porque a água vai esquentar. E a água vai te pegar de novo. Você vai morrer de novo. Então, é uma mecânica que acho que ficou bem legal e cria uma fase que é uma das minhas fases favoritas do Donkey Kong 2. A mecânica que eu não gosto eu acho que é essa do drift na água mesmo, porque se torna difícil de você controlar seu personagem. Eu já morri muito, assim, no Super Mario World, gente. Nossa, mas muito. Então, vários traumas, né? Carrego traumas em meu coração desse driftzinho, assim, que a gente tem nessas fases de água e de jogos de plataforma. Então, detesto, odeio. Caramba, dá pra fazer um top 10 de mecânicas horríveis em fases aquáticas. Se a gente tem um top 10 de mecânicas horríveis, eu acho que vai ser preenchido por mecânica de fase de deserto e de águas. Porque, puta que pariu. Olha a língua. Acho que a mecânica mais chata pra mim é quando eles colocam a limitação de oxigênio, mas colocam de uma forma errada no meu ponto de vista. Tipo, eles colocam o oxigênio acaba, tipo, de uma forma muito rápida, ou eles colocam, tipo assim, sabe quando o negócio é muito contado? Tipo, se você tem que fazer
esse trecho bem rapidinho, ou passar de primeira isso aqui, porque senão não dá e tal. É a coisa que eu acho mais chata, porque a fase já é muito lenta. Então é muito comum de em vários momentos você dar aquela brecada, esperar um bicho passar e tal, ou analisar bem como que é o movimento dele pra aí você tentar. Então é a coisa que eu acho mais chata, assim, porque eu acho que todas as outras é meio que uma versão dessa coisa do oxigênio aprimorada pra algum ângulo, assim, sabe? Então ficaria nisso. Agora que eu menos detesto... Caramba, eu acho que seriam as mecânicas de você andar de alguma coisa, de jet ski, esses negócios por cima, porque são difíceis, são chatas também, dependendo do trecho ou da fase em específico, mas no geral, assim, você até que consegue se divertir um pouco, assim, sabe? Tipo, Crash 3, sabe? Tem aquela fase lá com a irmã do Crash, que em alguns trechos pode até ser chata, mas assim, você até se diverte um pouquinho e tal. É menos ruim. Cara, do meu lado, eu acho que, começando pelo que eu mais não me importo, né? É a da própria ter que ficar boiando, assim, sabe? E muitas vezes ter o controle até invertido, né? Pra mergulhar e pra subir na água. Eu não me importo muito, geralmente dá aquele desconforto inicial, mas eu me acostumo rápido até. Mas o que eu mais odeio de longe é oxigênio. Porque vai me dando uma agonia, porque, tipo... Eu sou muito manicado com esse negócio. Eu fico tipo, nossa, não vai dar tempo de chegar ali, né? Aí eu fico voltando toda hora pra pegar oxigênio, vou num lugarzinho, volto pra oxigênio, vou num lugarzinho. Não sou que nem a galera que gosta de arriscar e vai em 3 lugares ali com o risco de perder oxigênio no meio e se ferrar. Eu sou do tipo mais cauteloso, então minha gameplay fica inteira muito mais lenta do que o normal, porque eu fico toda hora nesse vai e vem, pra ter certeza que vai dar tudo certo. Então, de longe que eu menos gosto é essas mecânicas, assim, de ter esse tempinho limitado de fazer as coisas aí. Isso me deixa tenso também, gente, essa mecânica do oxigênio. Eu sou igual o Cura, assim. Não consigo fazer tudo e depois subir. Eu faço uma coisa, subo, faço outra, subo, faço outra e subo, porque, vai me dando muita tensão. Então, é complicado, né? Quem inventou isso aí não tinha dó de ninguém, não. Nossa. Mas assim, depois da gente falar sobre várias fases aquáticas, fases super excelentes, super legais, totalmente incríveis, né? Léo, fala pra mim uma fase que você não recomenda que a galera jogue por ter uma fase aquática extremamente ruim. Eu vou falar que é aquela do peixe do Donkey Kong que fica atrás de você com fome. Você tem que dar comida pra ele não comer você. Porque essa fase, que igual eu falei, eu gosto muito da fase da água lá que esquenta, que dá uma adrenalina legal. Essa do peixe já me dá uma adrenalina ruim, porque eu fico tenso demais, e aí o peixe vem, ele te morde assim de uma vez e abre aquele bocão assim. E eu lembro que do Donkey Kong, os efeitos sonoros do jogo eram muito bons, assim. E aí me vem até o barulho da mandíbula do peixe batendo, assim, sei lá se o peixe tem mandíbula, mas os dentes do peixe, assim, batendo, sabe? Ai, credo. Então, assim, essa fase, não recomendo. Não joguem essa fase, gente. Quando vocês forem jogar Donkey Kong, vocês vão ter que jogar essa fase, se vocês quiserem zerar, né? Mas vocês vão sofrer. É sofrido. Você, Cura. Fase que eu não recomendo que a galera jogue, todas. Ai, que horror. Não, como ela falou, tem umas fases que são bem bonitas, assim, no geral. Principalmente parte de áudio, assim. Level time base. Mas uma que eu não recomendo, que sou traumatizado, cara, não vou nem falar só uma. Porque uma é do Donkey Kong, que eu já falei que é uma das que mal traumatizou, né? O Donkey Kong 1, eu acho. Mas é que eu não lembro a fase especificamente, eu só lembro que eu não gostava das fases. E daí eu vou dar uma fase específica mesmo, que é do Grand Chase. Eu não recomendo, porque eu pessoalmente não tinha tanto problema com essa fase, mas era tão engraçado ver tanta gente morrendo e se ferrando na fase e xingando ela, que eu acho que não é uma fase muito recomendada pra galera. Eu já falei, né? Se vocês forem jogar Zelda Ocarina of Time, cara, joguem a versão do 3DS, que é a versão original lá do 64...
templo d'água, eu não recomendo não. A não ser que você queira realmente passar raiva, já tá, né, tranquilo, já platinou todos os Dark Souls. Aí fala, não, né, já passei raiva aqui nos Dark Souls, deixa eu passar raiva num templo d'água. Aí tranquilo, aí pode ir. Mas depois de tantas fases molhadas, eu acho que tá na hora de passar um dever de casa, não tá não, Léo? Gente, o dever de casa dessa semana é bem simples. Por favor, comprem um repelente, né? Porque tá, assim, muitos casos de dengue, principalmente aqui em Franca. E chamem a gente pra ir pra uma piscininha. Porque, né, fases de água, estamos aí, ó, aceitando convites pra ir aí, sabe, ficar assim, curtir uma piscina, porque piscina é tudo de bom. Então, assim, convide os professores da academia pra uma piscininha. Quero nadar nessa piscininha aí, hein? Mas, além disso, nós da Academia de Nerds postamos aulas novas de 15 em 15 dias nas segundas-feiras, uma segunda sim, uma segunda não. E as aulas sempre são postadas lá no nosso SoundCloud, então segue a gente lá, soundcloud.com/Academia de Nerds, e de lá ela vai para as outras plataformas digitais. E caso eles queiram nos ajudar a nos tornarmos a maior academia de nerds do mundo, Kuro, a gente sempre fala as mesmas coisas, mas, né, vou chover no molhado, porque não, a gente tá falando de fase de água. Basta eles compartilharem nossas postagens aí com os amiguinhos, cachorros conhecidos, e não ficarem boiando e compartilhar nossas postagens, comentar, dar like e tudo mais. E não se esqueçam, né, que nem o Léo disse, a gente lança episódios a cada 15 dias pra você escutar aí na segunda-feira à noite ou na terça-feira de manhã, na hora que for sair pra passear com o cachorro. É isso aí, pessoal. Não deixem de interagir com a gente lá no Instagram. Por hoje é só classe dispensada.